Deus, obrigado por este dia. Obrigado por podermos estar aqui, por esta oportunidade de gravar um podcast com o grande Daniel. Eu oro para que seja um bom tempo, para que saiamos daqui mais ricos, Deus, e é isso. Amém. 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 É isso aí, ó. Sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições, esse de número 30. 30. Caramba, o 30º. 30º com esse irmão. Porque a gente começou até orando, né? Eu gostaria de orar. Eu falei, então ora, não tem importância nenhuma. A gente tá aqui com o André, com o Thiago. Nós estamos em Santo André, mas eles, obviamente, já percebeu o sotaque, não são daqui, são de Portugal e vão poder se apresentar melhor. O que eu começo? Começa com o falador? É. Tem o falador e o não tão falador. Você vai falar bem hoje. Então vamos aqui pro meu amigo André. André, de onde você vem? Qual a sua idade? Fica à vontade para as pessoas te conhecerem. Então, eu sou o André, tenho 23 anos e sou de Caldas da Rainha. Estou cá a visitar o Brasil, está a ser uma experiência inacreditável e estou ansioso por o que está para vir, que ainda vou estar cá mais tempo. Sim. Quantos anos você falou? 23. 23. Yeah. Sou Tiago, tenho 22, não sou tão falador aqui como o André, mas venho da Casa da Cidade e sou de Lisboa também. Pronto, a gente tem vivido aqui durante 15 dias juntos, né? Intensos. Vocês vão ficar bem intensos. Ou estão dormindo ou estão na rua, né? Em casa quase não faz nada, né? Não. Mas explicar um pouco para as pessoas, né? A gente há alguns anos tem tido esse trânsito. Então aqui tá até o Pedro, já esteve lá também. E o Felipe, se Deus quiser, vai estar lá. Então a gente tem esforçado mesmo para visitar essas comunidades que são amigas, né? São amigas, mas desde 2018, de uma forma mais intencional, a gente tem ido todos os anos. Claro, 2020, pandemia, atrapalhou isso, né? Tanto que o encontro de 2020 ia ser super bacana. E lá em 2018 a gente sonhou com um encontro onde a gente pudesse encontrar gerações diferentes. Então, os pais de vocês, o João Martins, que gravou com a gente aqui há pouco tempo atrás, acho que 3 ou 4 semanas atrás, né? O Paulo Júnior, daqui do Brasil, o Daniel, da Espanha, alguns irmãos da Inglaterra. E a nossa ideia era fazer um encontro de gerações, então tinha lá pelo menos 3 ou 4 gerações representadas, e de ser uma coisa assim, multicultural, né? E de continuar trilhando um caminho para que a gente pudesse entender melhor o que Deus está fazendo em todos os lugares e como que a cultura interfere nessa questão. Então, assim, eu tive o privilégio de estar lá em Portugal. Portugal é o único país, é meio chique isso, né, que eu vou falar, mas Portugal é o único país da Europa que eu fui, todas as vezes que eu fui para a Europa, eu quis muito passar em Portugal. Mesmo quando eu achava que eu não ia, a gente deu um jeito de estar lá. Então, a Casa da Cidade é uma comunidade que eu tenho um carinho muito grande, especialmente ali pela equipe pastoral, porque também é quem eu conheço. E é isso, a gente está fazendo esse esforço de recebê-los aqui. Vocês ainda vão ficar um período estendido em Goiânia, vão laçar muito boi lá, correr atrás de jacaré, e assim, brincadeira. Mas a gente quer aqui conversar sobre um pouco disso, dessa esfera cultural. Então, quem ainda não viajou, às vezes não entende a riqueza, né? E vocês vão poder ver isso dentro do Brasil, né? Então, a forma como a igreja se expressa em São Paulo é diferente de como ela se expressa em Goiânia. As pessoas são diferentes, a velocidade da fala é diferente, a forma de pensar é diferente, como se conversa é diferente, como faz negócio é diferente, tudo é diferente. E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, são só 15 dias, mas eu acho que vocês já se ambientaram assim, um pouco aqui, e vocês foram em igrejas também diferentes. Então, levei vocês numa igreja bem grande, e depois vocês foram lá com a gente, uma igreja menor, para vocês é até que grande, mas assim, Um bom tamanho. dentro do Brasil ela é uma igreja menor, e eu quero saber de vocês o que Deus tem trabalhado no coração de vocês em relação a isso, essas diferenças. Quando vocês notam uma diferença, o que isso trata no coração de vocês, assim, porque toda questão cultural é um choque. Então primeiro você tem que,
porque você tá entendendo que a tua cultura é a certa, isso é óbvio, né? Porque é onde você aprendeu a viver, é dali que você aprendeu a dialogar. Quando você encontra algo diferente, a primeira instância você acha que aquilo está equivocado, enfim. Conta um pouco, assim, de como está sendo a experiência de vocês, de conversar mesmo, os meninos participarem, no sentido da gente incentivar as pessoas a saírem mais. Ok. Eu fico sempre, sai, cara, sai, vai pro Nordeste, que aqui no Brasil você não precisa nem ir para fora. Sim, Só é tão vai para grande. Belém, vai para o Rio Grande do Sul, enfim, conta um pouco aí e fala para nós como tem sido esse choque, o que você tem aprendido, e depois o Thiagão também fala para nós. Ok, então, pô, isto é uma pergunta difícil assim de pôr de uma maneira curta, em algumas frases. Eu vou tentar não demorar muito tempo, mas para alguém que, assim, um contexto, é a primeira vez da minha vida que eu estou a fazer algo assim. Então, eu viajei pouco e sempre que eu viajei foi uns dias e fui com a minha família. Então eu nunca estive sozinho num país tão distante de Portugal, porque até agora, até mesmo quando eu saí, era na Europa, que era, para vocês é pertinho, né? 10 horas eu estou em Paris. De carro. De carro. Não, a gente de avião. Eu viajo por 3 países em 10 horas na Europa. Está a ser uma experiência mesmo de outro mundo. Eu nem consigo explicar bem. Ao mesmo tempo sinto-me em casa e fora, porque de facto é diferente, mas depois tenho tido a sorte de estar com pessoas incríveis que me fazem sentir em casa, na casa delas. Uhum. Então, em relação a isso, tem sido assim até que fácil, ouso-me a dizer, porque tenho sido tão bem tratado. Eu acho que é... Eu sou muito daquelas pessoas que o pessoal sempre dizia assim: André, tens de ir ver. Ver para quê? Eu vou à internet, escrevo lá, vejo um vídeo de YouTube sobre como é e já percebi. Mas não é mesmo nada assim. Eu acho que quando tu realmente pisas o país, quando tens os pés lá e vês a dinâmica, as pessoas, falas com elas, estás com elas, é que realmente consegues entender o contexto que tu só a ler na internet não consegues perceber. Então tem sido muito, muito bom e aconselho mesmo o pessoal a sair mais, a ir ter com mais pessoas, a ver mais sítios, porque só a estar à mesa é que tu consegues realmente entender as experiências da vivência de cada um, né? Eu já ouvi tanta história em 15 dias, diferente, cada uma delas tão forte, né? Nem dá para, se eu quisesse fazer um ranking, nem dava. É tudo top 1 de tipo... Meu Deus, de impacto. Eu tipo, meu Deus, eu sou muito sortudo, muito privilegiado da minha vida, que eu estou à mesa com pessoal que já lutou tanto. E eu aqui, um menino a viajar, só a ouvir e a poder aprender, né? É. Então tem sido muito bom mesmo. Eu agradeço muito por poder estar cá. É isso, o que eu... Não. Eu aplico o que ele aplica. É o que eu disse. Queremos te ouvir. Não, mas tem sido realmente uma experiência assim de outro mundo. Conviver em casa de família que tem, se calhar não tem tanto para oferecer, mas tem tudo. Isso é realmente impactante, porque é assim que conhecemos mais Deus. Eu acho que é assim que vemos aquilo que Deus tem para nós, que nos revela, não é? Uhum. É sentar à mesa com a família e Deus é igual aqui e em Portugal. A família é igual. Então tem sido tão bom partilhar mesa e mesmo na igreja, que o Dani acha que é muito diferente, mas também temos este ambiente em Portugal, mas aqui sim nota-se mais uma diferença nos testemunhos e é muito bom. O que mais te pegou assim de surpresa no sentido positivo na igreja, assim? Falando mais específico assim, o que você mais gostou? O que eu mais gostei? Do violão. Depois do violão da voz do Rodrigo, tô brincando. Eu acho que é a naturalidade da igreja, do louvor até a pregação das pessoas. Aqui, aquilo que aconteceu neste domingo
no culto de ceia foi para mim, deixou-me completamente sem palavras. Não, acabou o culto e não conseguia descrever aquilo que estava a sentir do tão impactante que foi. O que? Explica. Foi o sentido de tomar a ceia, ter uma partilha, assim, em pequenos grupos, olhar para as pessoas e tomar a ceia juntos, orar. Eu nem consegui dizer nada. Eu só... Até eu estava com poucas palavras. Foi realmente muito bom. Mesmo vocês estando agora nesta fase de obras, não é? É assim que se vê realmente igreja. É assim que realmente se vê o que é que Deus faz na vida de cada um. Sim, tem muito a ver com o que o André falou, né? Eu acho que entrando nesse assunto, já que a gente não fez uma pauta, né? Ler sobre a ceia, né? E vivê-la é uma coisa... Então, ler sobre o Brasil e vir ao Brasil. Então, ler sobre a ceia. Então, quando você lê atento lá, Paulo está dizendo assim, ó, que é o texto clássico lá de 1 Coríntios 11. Quando vocês sentam à mesa, vocês estão com fome, uns comem demais, outros não comem, uns se embriagam, outros não bebem nada. Apontaste para mim? Não. Você que entendeu isso. Em relação ao comer, sim. Em relação ao comer. Não, mas não na ceia. Porque o que o Paulo estava dizendo, até que ele vai terminar e vai dizer assim, quando forem cear, esperem os outros. Então, muitas igrejas trabalham isso como se fosse uma ótica de tomar a ceia no mesmo tempo. Então, eu faço essa diferenciação. Tomar junto e tomar ao mesmo tempo. Não tem a ver. Então, algumas denominações traduziram isso como tomar ao mesmo tempo. Então, vamos comer do pão, tem que esperar o outro. Então, todo mundo pega o pão, 1, 2, 3, come o pão. Aí todo mundo come junto. Só que não há a partilha, né? Então, quando Jesus está lá e Jesus fala para os discípulos, ó, façam isso em memória de mim, a gente faz aquilo lá na nossa congregação, porque a gente está entendendo que a ceia é uma hora de entendendo o que Deus em Cristo fez por nós, agora a gente senta junto para poder partilhar. Então, um dos pecados, entre aspas, que a gente comete na ceia é essa coisa de comer junto. E Paulo vai falar isso. Ele fala assim, por isso antes de participar, examine-se. Então pensa que se você está vivendo uma vida muito solitária, então a ceia era para libertar a gente. Então eu fiquei feliz assim. Vocês sentaram lá na mesa, como é que foi? Na mesa não tem mesa, né? Mas houve uma partilha e as pessoas falaram. Houve uma partilha, houve oração. Eu não sou de falar muito, mas não consegui falar. E sentia que Deus queria que eu falasse, mas deixei só, tive o contacto visual com as pessoas e depois aí no fim já estava meio liberado, mas foi assim uma experiência, nunca tinha vivido algo assim. Eu acho que eu estava a dizer dos testemunhos e estava a pensar assim, o pessoal vai pensar que em Portugal toda a gente tem vidas fáceis, né? Como é que eu com 23 anos só agora é que estou a ouvir histórias fortes? E percebi, o problema não está na falta de histórias, estava na minha falta de disposição. Porque eu aqui estou a dar tempo, o meu tempo, né, para me sentar para conhecer. E onde é que está o meu tempo lá em Portugal, né? Agora eu fiquei com curiosidade para voltar lá, para me sentar à mesa daquele irmão que está na minha igreja há 10 anos, que eu nunca ouvi o testemunho. Então, não é que aqui é mais forte, né? Talvez você aqui estava ausente, né? É que aqui, como saí da minha zona de conforto, quando nós estamos na nossa zona de conforto, tendemos só a estar no nosso espaço, a fazer as nossas coisas, temos a nossa rotina. Aqui eu fui obrigado, e era um dos objetivos para eu ter vindo para cá, era eu sair da minha zona de conforto, sair da minha rotina, para realmente começar a prestar atenção ao que estava a acontecer à minha volta e não estar só na minha bolha e no que eu estou a sentir e no que eu estou a viver, no que eu tenho para dizer e começar a... Ok, o que é que os outros têm para dizer à minha vida? O que é que eu posso ouvir de outras pessoas? Porque, de certeza, da mesma maneira que eu sei falar, outros também sabem, né? E outros também têm a vida, outros também têm experiências. Então, estar aqui
está-me a ajudar a perceber que eu não estava a viver corretamente em Portugal. Que eu estava a ser desleixado, a ser quase que... Como é que eu hei de dizer? Não é desrespeituoso, mas... Assim... mais que não querer saber, estás a ver? Do que é que eu... Desatento. É, desatento. Negligência. Negligente. Isso. E só estes 15 dias foram mesmo já suficientes para me fazer entender isso, que eu está na altura de realmente começar a prestar atenção a mais alguém que não eu, né? Levantar assim a cabeça um bocado para a frente. E Porque a gente sai, né? sim, e és obrigado porque, pronto, ao fim do dia tu não voltas para casa, para o teu quarto. Voltas para a casa do irmão qualquer que decidiu oferecer o seu espaço para tu estares lá. Ele que também não te conhece. Então não é fácil para mim e não é fácil para ele, mas... Fala aqui, Thiago. Como foi chegar na casa de pessoas que você nunca viu na vida? Alguém te buscar no aeroporto sem você... Grande Danilo. ter- Shout out Danilo. Não vamos nem falar de como o Danilo dirige. Que esse é outro podcast, é o Exposições. Esse aqui é o Proposições. Ele é muito abençoado. Ele tá vivo ainda. Daquele dia. Ele é Não, abençoado. Danilo, ele é nosso amigo. Mas fala como foi, falando sério. Porque as pessoas aqui, às vezes, falam, nossa, como é, cara? Como se faz isso, como se faz aquilo? Eu falei, então, para não ser eu falar, explica você como é sair de um país, ainda mais você que é introvertido, para ficar na casa de pessoas que você não conhece, para ter que ver a foto de quem vai te buscar porque você não reconhece, não saber o que falar, como foi essa experiência, ainda mais porque vocês ficaram em casas diferentes. Isso foi de propósito. Que na hora que vocês estavam se acostumando com a casa, a gente trocava vocês de casa. Para tirar vocês da zona de conforto, a cada 3, 4 dias, uma casa nova, um ritmo novo. Então, como tem sido essa experiência de viver no novo quase todo dia? Muito bom. Ele é muito bom. É muito Não, bom. mas explica o que você sente. É uma experiência que, é assim, tu ficas a fazer parte da família, não é? Tu não és alguém estranho, não passas a ser parte da família. Tu ficas a conviver, a fazer os costumes dela e é bom. Meu pai sempre foi pessoa que recebia muitas pessoas em casa, então eu sempre fui habituado a receber. Agora, estar a ser recebido, eu consigo perceber a benção que é o estar a fazer parte de outras famílias e poder acrescentar algo na vida delas, e aquilo que eu recebo também dessas famílias é maravilhoso, sério. E aí? É muito bom. E você? Tá Que é sendo- mais caseiro que o Thiago ainda viajou mais, morou sozinho. Está a ser muito difícil. Só para ver, hoje acordei às 10. Eu estava... Que isso? Estou a brincar. Não vamos entrar nesse assunto. Estou a brincar. Não, está a ser interessante, no sentido que eu acho que, de forma geral, estamos a ter... Está a haver muita graça de Deus, porque estamos a ir para casa de pessoas com o coração disponível para nos receber. Um dos meus maiores medos em Portugal é só pensar assim, oh mãe, imagina que eu agora vou para a casa de alguém que nem quer que eu esteja lá, está só a fazer, tipo, parece que está-me a fazer um favor. E depois é bem difícil estar à mesa com uma pessoa que não quer que eu esteja à mesa com ela. Mas não, Deus é bom e tem sido mesmo uma experiência incrível. Começámos na tua casa. E tenho a dizer, gostei de conhecer. Ainda bem, né? És das pessoas mais fixes que nós conhecemos cá. E sim, imagina, estivemos na tua, depois estivemos no Erasmo, depois estivemos no Diego, depois agora estamos no Gui. E embora toda a gente com a mesma perspectiva de igreja, são tudo casas diferentes. Então há muita coisa para aprender, muitas histórias para ouvir. Também é sempre interessante ver as dinâmicas, a mudança, né? 3 das 4 casas tinham filhos, então também ver como é que é partilhar assim um espaço com um pessoal mais pequenino, como é que eles são, a diferença deles. Eu estou aqui, não sei como, já fiz 2 crianças chorar sem querer. Eu não sei o que é que está a acontecer.
Mas vá lá que os pais são muito bons e entendem que eu não fiz de propósito e perdoam-me. Acontece. Mas está a ser muito bom mesmo. Está a ser muito divertido. Uma bênção mesmo. E só tenho palavras de agradecimento por poder estar aqui. Né? Sim. É. Fala. Sim, eu só ia dizer que sou introvertido, mas Deus tem vindo a trabalhar muito nesse sentido. Tem sido bom. Não tenho tido problemas em dar-me a conhecer, então Verdade. é de boa. E se vocês tivessem, que vocês pegam um voo para Goiânia, Sim. se vocês estivessem voltando hoje para Portugal e chegasse lá, seus pais sentassem assim, quero pelo menos 3 pontos que Deus, a comunidade trabalhou no coração de vocês e vocês têm que crescer em relação a isso, assim. O que é que nós escreveríamos? O que é que diríamos? Começa ali, ó. Começa aqui. Começa ali. É? Tá pegando cola, pô. É mesmo? Vai, Tiagão. Então, assim, eu preciso... eu vou melhorar a pergunta. Coisas que vocês se sentiram inspirados em nós, assim. Que vocês falam, cara, isso aqui preciso mais na minha vida. Ou ao contrário, acho que aquilo ali é um excesso. A vossa facilidade em criar relacionamentos, para mim, é um breaking point. É assim um bocado complicado partir esta barreira. E acho que isso dá um check. Então vamos de um em um. Porque aí você vai pensando no segundo. Ok. Eu vou ser sincero, eu não estava a pensar em nada agora. Eu acho que uma coisa que eu posso levar daqui é... O que é que eu... Assim, uma cena mais prática, que eu estava a pensar numa coisa muito abstrata. Eu posso dizer o segundo. Pode, vai deixa, pensando. eu estou a pensar. De falar em público. Aí, ó. Quando fomos lá na igreja amiga cá, falámos assim para mais de 700 pessoas. E foi bom, porque no início eu estava muito nervoso, mas assim subi ao palco e foi... O que é isto? Não, também não. Mas sim, fiquei mais descontraído. Viu que é possível, né? Consigo liberar também este medo. Então tá. Eu acho que, para mim, uma coisa que está a ser muito boa tem sido mesmo só estar a ouvir mais. Que eu tendo a falar muito e aqui estou a ouvir mais. Então está a ser bom sentar-me à mesa e ouvir a história do pessoal e poder partilhar com eles, poder ter eles a partilhar as experiências deles. Eu acho que esse é um ponto muito forte, a aprendizagem. Segundo, algo que eu posso tirar daqui, bem, a comida é bem boa. Não, mas... Aprender a cozinhar? Aprender a cozinhar. Não, mas... Algo que no dia a dia, assim, Sim, nosso dia a estilo de dia. vida, ou a forma como a gente toca a igreja, ou as nossas relações, que inspirou vocês, assim, que você fala, cara, eu gostaria de me apegar mais a isso, assim. Eu gosto... por exemplo, vocês têm o pequeno almoço na igreja. Foi uma coisa que eu gostei bastante, né? De começar a celebração antes do louvor, a já estar com o pessoal, a partilhar comida, temos ali a partilhar um bocado da vida. Normalmente as pessoas tendem a só chegar na altura do louvor, então não falam com ninguém. Se for preciso, chegam a meio já da segunda música, então ainda menos. E Então, uma coisa que disseste no culto, que foi que as pessoas costumam chegar em cima da hora e não conseguem preparar bem o coração para ouvir e para sentir o louvor. E aí isto de ter uma hora antes para estar, partilhar pequeno almoço e falar, conversar, né? Eu acho que isso ajuda muito a acalmar a alma para estarmos mais... E também te prepara, assim, porque quando você chega, o culto, a celebração começa, você chega, aí você senta do lado de alguém que às vezes você nem conhece e tal. Geralmente, esse pequeno almoço é café da manhã, né? Geralmente quando você toma o café ali, que a gente tem 40 minutos de café, e você senta, geralmente quando você vai tomar o assento, você já vai com quem
você estava compartilhando. Yeah. E aí o culto é outro culto, porque não é o seu culto, é o nosso culto. Porque você já estava ali ouvindo alguma coisa, Uhum. vendo alguma coisa, falando alguma coisa. Então, quando você entra, é notória a diferença de quem estava no café e de quem chega na primeira música. Quem chega, estava procurando vaga, celular, fui correndo. E quem já fez isso, já introduziu ali no café, já preparou o coração, às vezes já até orou com alguém. Então, então, desde o primeiro culto, desde a primeira reunião, a gente tem essa prática de ter as mesas, né? De ter o café, né? Outra coisa, agora eu estava a pensar, assim, mais geral, é sentir que não estou sozinho em Portugal. Às vezes em Portugal, então, que é muito católica ainda e que, embora as pessoas digam que são cristãs, não são praticantes, e parece muitas vezes que estamos sozinhos lá em Portugal, da maneira como nós cremos em Deus e olhamos para a Bíblia, e vir para cá e ver que vocês partilham dos mesmos valores, da mesma visão, fez-me sentir encorajado e como se eu tivesse bué gente por trás de mim a suportar-me, que já não estou sozinho. Então tem sido uma muito boa experiência. É algo que eu vou levar de facto, definitivamente vou levar para Portugal, é a realização de que não somos os únicos lá. Há mais pessoas no mundo que também creem em Cristo da maneira como nós queremos. E isso é muito importante como indivíduo, né? Porque às vezes estamos ali, será que eu sou maluco? Sim. Essa sensação de estar correndo sozinho, né? Yeah. E aí, o que mais? Mais alguma coisa? Para mim, quando vocês pensam assim, um dos motivos, o pessoal acha que eu sempre viajo, porque alguém me convida, também, né? Eu não vou num lugar, entre aspas, que alguém não me convidou, mas o exercício de ir e vir, o exercício de conhecer pessoas novas, o exercício de ver liturgias novas, músicas novas, orações diferentes, tons diferentes, volumes diferentes, tamanhos diferentes. Isso vai deixando a gente cada vez mais, ou deveria deixar a gente cada vez mais humilde e cada vez mais aberto no sentido de ir construindo uma narrativa. Por isso que quando eu fui pensar no podcast, no nome, etc., eu coloquei essa ideia de proposições. Não é porque eu não tenho convicções, não é isso. É que eu acho que quanto mais a gente anda, quanto mais a gente conhece pessoas, quanto mais a gente ouve, mais a gente tem certeza de que a gente é só parte do caminho e vai se tornando parte do caminho dos outros e não tem a última palavra, não pode ser. Eu fico escandalizado. A nossa tradição tem 2000 anos como cristãos, sem contar o tempo como judeus, né? Então vamos dizer assim, a nossa tradição tem muitos 1000 anos. Então eu acho muito estranho como quem se coloca como dono da verdade, com absolutos intocáveis. Eu acho que a fé cristã tem vários absolutos, mas há muitas coisas que a gente trata como absoluto que bastasse a gente ir para um vizinho e você vê, nossa, mas pode isso aqui? Então, tipo, pode fazer assim a ceia, pode tocar nesse tom, pode orar de joelho ou pode orar de pé. Então, vocês viveram experiências bem diferentes, não só de tamanho de igreja, mas como liturgia. Então, eu fiz muita questão de vocês irem onde nós fomos por causa disso, por causa dessa ideia de que às vezes não é o que eu prefiro, não é o que eu gostaria de viver todos os finais de semana, não é nem o que eu sei explicar direito, mas uma coisa eu sei, os irmãos estão entendendo o evangelho, estão se expressando de uma forma genuína, porque quando você sai daquele lugar e senta com aquele irmão, flui dele algo que não tem como você não aprender com ele. Então, cada viagem, cada encontro, cada mesa que a gente participa, seja fora, seja aqui mesmo, em outras denominações, acrescenta muito a nossa fé. Assim, é por isso que eu queria trocar essa ideia com vocês, mesmo que meio que de improviso, assim, para as pessoas terem essa dimensão, que o maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida ainda é o encontro transcultural, ou o encontro estadual, que seja dentro do Brasil, interdenominacional, um encontro com o diferente.
Entendeu? E que às vezes as pessoas não percebem é que até a Bíblia vai propor isso, assim. A gente vê lá, vocês estão familiarizados com o texto bíblico. Então, assim, aquele encontro que Pedro tem com Cornélio, que em Atos, que o Espírito Santo desce lá sobre o Cornélio, que não é um judeu, e bababá, ele não faz parte do mesmo... Tanto que Pedro tem muita resistência para ir na casa do Cornélio. Então, fica aquela coisa assim, a gente acha que Pedro foi lá e levou o Espírito Santo, e beleza, Pedro era o cara ali que Deus mandou ir lá, e porque Pedro foi, realmente, o Espírito Santo desceu. E Cornélio, aquela casa, viveu de uma forma extraordinária. Beleza, mas como é que volta Pedro para casa? Entendeu? Yeah. Como é que vocês voltam para casa pensando assim, caramba, o Brasil não é só o que eu vi no Google, não é... Não, é isso que eu estou te dizendo. Sim, como é sim. que o nível de afetação Yeah. é sempre maior por quem está indo do que por quem está recebendo. Entendeu? Isso é óbvio. Então eu estou indo a Portugal. Por mais que os irmãos me tratem bem, eu posso ensinar tudo que eu sei. Ainda assim, eu aprendi mais do que eu ensinei. Então, assim, e Deus está falando coisas assim no coração de vocês. Alguma coisa que não seja oculta, no sentido de não possa ser compartilhada, que Deus tem trabalhado assim no coração de vocês, mais do que vocês já falaram, desses três pontos na relação conosco, assim? Para mim, o contacto com o diferente, o abrir o coração a algo que não estamos habituados, é sem dúvida uma coisa que eu vou levar muito presente. Existe Deus em tudo. Temos é que aprender a ver, a ouvir. Não é? Acho que isso é o que Deus tem falado mais. Eu acho que... Ele fala pouco, mas ele fala... Eu falei isso bem, pra fala ele profundo, fala profundo. ontem, lá em casa. Eu falei, Sim, caramba, sim. você fala pouco, mas quando você fala, irmão, Fala é bem. O pensado. André também. Não, falando a verdade, você também alcança. Essas são perguntas tão... para mim são difíceis, porque eu... Pra mim também. Como é que eu vou... Como é que eu vou... Não estou respondendo. Como é que eu vou responder a isto? O que eu estou a aprender aqui, eu estou a aprender que se tu estás disposto a ouvir, Deus pode fazer coisas incríveis. Então é só isso que eu vejo com o testemunho de toda a gente que fala connosco à mesa, é pessoas que passaram por situações difíceis, pessoas que não tinham nada, mas que tinham o coração aberto, que tinham os ouvidos e os olhos apontados para Ele e deixaram mesmo que Ele trabalhasse na vida deles, né? Eu vou levar muito presente o devocional que o Diego tem no Manza, no restaurante dele, que a Débora começou. Para mim é algo que eu nunca tinha visto e foi algo que eu fiquei mesmo tipo, meu Deus, só acontece quando alguém está disposto a ouvir. E então Deus trabalha, porque Deus chama muita gente, só que a maior parte delas ouve assim a falar, estou comigo mesmo, e decide não fazer. Mas quando alguém realmente decide, independentemente do que tem e de onde está, a certeza que eu posso ter é que algo incrível vai sair dali. E ver tanta gente que nunca sequer pôs o pé na igreja, a levantar-se mais cedo para estar ali no sábado. Eu ia te pedir para você ouvir, explicar um pouquinho só o que acontece lá. Então, lá, já há um ano, acontece um devocional que foi criado por um dos funcionários do Manza, uma mulher chamada Débora. Ela assume que seja cristã já há de algum tempo e começou com o pessoal, com os outros funcionários que não eram cristãos, a encorajá-los para sentarem-se à mesa todos os sábados, de manhãzinha, antes do horário de trabalho, para lerem um pouco da Bíblia, fazerem um devocional, falarem de como está a correr a semana. E é algo que está a correr já há um ano, sempre. E ter tarde com eles foi muito, muito bom mesmo. Ver
ouvir o que eles tinham para dizer, partilhar um pouco também da palavra, porque nós somos convidados para estar, para ler, para fazer o devocional. Então foi mesmo surreal e é bom ver que também há outras pessoas noutros lugares que estão dispostas a ouvir e a fazer. Sim, e é uma expressão de alguém que não convidou as pessoas para irem no domingo na igreja, né? É aquela pessoa que... Vê se tá tudo bem. É aquela pessoa que levou o que ele tem pro lugar que é o lugar de trabalho dela e que agora se torna um ambiente de partilha, né? Porque ser cristão não é só ir à igreja ao domingo, não é só ler a Bíblia. Ser cristão é ser Cristo onde tu estás. E ela está a ser cristã mesmo. Ela está a ser Cristo na vida daquelas pessoas todas, no lugar de trabalho. Deus não chama toda a gente para ser pastores, não chama toda a gente para cantar no louvor, não chama toda a gente para ser missionários. Deus chama toda a gente para que no lugar onde eles habitam mais, sejam como Cristo. Partilhem a fé. É isso que significa ir a todos os cantos. Sim. É ir ao teu vizinho, é ir ao teu colega de trabalho, é ir ao teu parceiro de mesa na universidade. Isso é que é ser cristão. Sim. É partilhar a vida com estas pessoas e dar-lhes a conhecer. Sim, e você vê que por causa disso pessoas acabam desfrutando de uma coisa muito espiritual, nada religiosa, porque isso acontece no ambiente de trabalho. Não é no horário de trabalho, então assim, se fosse o chefe falar assim, o dono, não, vai ter que ir 1 hora, mas é no horário de trabalho, aí beleza. Agora, ir mais cedo, vai quem quer, e vai mais cedo, não é nem depois, é antes. Então você vê que é uma coisa assim, muito espiritual, e você vê o quanto que isso reflete, depois vocês tiveram a oportunidade, antes, né, vocês chegaram a jantar lá um dia, e você vê que isso reflete no ambiente de trabalho. Muito mesmo. São muito bons eles no que fazem no trabalho. Justo. É todo Muito mundo mesmo. fazendo. Por que não é que é melhor? A gente São até bons. acha, mas é que tá todo mundo oferecendo o melhor de si. Então, é o melhor sushi, é o melhor garçom, é o melhor gerente, e todo mundo tratando como família. Porque antes de servir, eu já escutei a sua tristeza, a sua alegria, eu já orei por você, eu já compartilhei com você, aí a gente vai trabalhar junto. Então, assim... E a maior parte deles está lá 5, 10 anos. Já Sim. tem um funcionário, tem 11 anos lá. Não querem sair? E não querem Yeah. sair. Então, Mostra também... Eu acho que o Diego é um exemplo incrível de um dono, de um gerente de um negócio que trata os funcionários da maneira correta, não é? Como eles devem ser tratados, como alguém, não é eu aqui e vocês ali, é nós aqui e vamos fazer isto funcionar bem, o que é que vocês precisam para que possam trabalhar melhor. É alguém que está em atenção às necessidades e que tenta suprir da melhor maneira. E isto depois é claro no funcionamento do restaurante. Claro. É óbvio, dá para ver. Não, é impossível tu ires lá e não entenderes que aquele pessoal gosta de estar ali, a trabalhar. Justo. O que mais? A gente caminhando aí, mais ou menos pro fim. Algo que tocou no seu coração, assim, que você fala, ó, Jesus falou comigo sobre isso aqui. Não sei, André, o que é que temos aqui para partilhar? Eles dois. É o pique... É. A dupla perfeita. Não, mas não... O que a gente quer enrolar é que vocês são novos, né? Mas eu tava falando isso com você no carro. Por mais novos que vocês sejam, para a geração de vocês, a gente, sem perceber, tá correndo o risco de prolongar muito algumas decisões da vida, né? Então, vocês estão aqui com 23 anos, para muita gente, nossa, 23 anos, já foram tal, mas nossos pais, nossos avós, então Era assim... isso que eu estava a pensar. 23 anos, já sou novo. Lá a igreja onde o meu pai agora pastoreia foi aberta por um homem com 19 anos. Pronto. Onde é que eu estava com 19 anos? Definitivamente não estava pronto para abrir uma igreja. Sim, e era um pouco disso, assim, que eu acho que não conversei tanto, assim, com os irmãos de Portugal, com os pastores, mas eu tenho certeza, pela experiência que
eles estão propondo para você, e a gente também juntos, e os irmãos de Goiânia também, que seria uma experiência de choque no sentido, não que vocês fossem irresponsáveis antes, mas no sentido de ver que vocês vão partilhar a mesa de um ministério que inicia com o mais velho tendo, sei lá, 30 anos, entendeu? Então aqui na nossa comunidade, que a gente começou com 27 anos, e vão lá a Goiânia, a mesma coisa. Então assim, vão encontrar pessoas que hoje estão lá nos seus 40, 50, 60 anos, mas que com a idade também de vocês, já estavam vivendo algo mais assim, mais intenso. E isso eu acho que, de certa forma, ajuda vocês a perceberem que, não é que seja tarde, porque vocês já estão com 22, 23 anos, mas também não é que também é tão cedo assim, né? Então dá para avançar, né? É sempre a altura certa quando é com Deus. Sim. Não é? Eu acho que um problema grande da minha geração, e se calhar de todas, e é engraçado que os problemas que existem em Portugal também existem aqui, e de certeza que existem em todos os outros países, é que as pessoas tendem a querer esperar pela altura certa. Mas se tu fores esperar pela altura certa, nunca vais fazer nada. Em Eclesiastes 11.4 diz que se tu não mandares as sementes, elas nunca darão fruto. E se tu estiveres com medo que todas as nuvens trarão chuva, nunca colherás o fruto. Então, tu ouves o que tu tens no coração, o que tens de fazer, e é confiar que Deus vai capacitar para fazeres. Se Deus colocou no coração, então é porque vai resultar. E se não resultar, não resulta com Ele. Então nem é que às vezes tu dizes, eu senti que era para fazer isto, e tu vais lá e não funcionou. Não funcionou a tua idealização, mas se tu fores a ver a relação que tu tiveste com as pessoas enquanto estavas lá, já mudaste, já a vida de muita gente foi mudada porque tu tentaste fazer. Claro. Então se calhar não correu bem, ou não correu como tu esperavas, mas já houve diferença, já houve mudança. E é uma coisa que me está a ajudar muito estar aqui, porque eu sou muito de amanhã faço. Né? Por isso é que eu... Amanhã eu faço Amanhã faço, ainda estou a tirar o curso da universidade, ainda vou acabar, ainda vou fazer. E não, é tipo, bora fazer, porque se for para ser, vai ser, e é confiar que Deus está contigo, caso corra bem, caso não corra bem, independentemente de como vai acabar, vais acabar com Ele. Nós já sabemos como é que a história acaba, não é? Então tem de haver bom ânimo e vontade de fazer. Porque... Sim, não, mas é exatamente o que você está falando. Exatamente. Uma vez um menino, por causa das viagens, né? Alguém me perguntou assim, cara, quantas pessoas... que tem muita gente que é viciada em número, né? Então, assim, estatística, cara. Quantas pessoas se converteram com a sua pregação? Aí eu falei, pergunta muito difícil, né? Eu falei, eu tenho certeza de uma, né? Uma eu tenho certeza, porque eu conversei com ela. Ele, quem? Eu falei, eu, cara. Então, assim, então, isso eu tenho certeza, porque é um processo de que, às vezes, a gente está achando que Deus está nos usando para trabalhar o coração do outro. E talvez é por causa do outro, Deus usa o outro para trabalhar o seu coração. Então, se não fosse a pregação para aquele fulano, você não teria aprendido isso. Então, é exatamente isso. Então, que às vezes nós temos aquela ideia soberba até que nós fomos chamados para mudar a vida do outro. E não, tu depois vais lá e vais acabar que tu acabaste por ter a vida mudada. Sim. Porque te chegaste perto dele. Foi o inverso. Sim, eu vou além nesse sentido. Eu sempre tive a leitura lá do Evangelho. A gente está indo aqui, né? Conversando, mas será que só os discípulos precisavam de Jesus? Então, quando Jesus leva os seus 3 melhores amigos para orar com ele, entendeu? Às vezes a gente não faz essa conta. Eu sei que é difícil aqui para alguns imaginar essa cena, mas é essa cena. Então, por que Jesus leva os seus melhores amigos para orar com ele? Por que Jesus leva os seus melhores amigos para o Monte da Transfiguração, que seria o seu dia de maior alegria? Por que Jesus diz na mesa, eu ansiei o tempo todo de estar com vocês nessa ceia? Então, assim, às vezes a gente está achando que é só
o Jesus que abençoou o Pedro, Yeah. o Tiago. A gente não faz a conta de quantas vezes esse Jesus humano foi abençoado pela vida desses caras, Yeah. pela fé desses caras, tá? Né? Pelo amor desses caras. Então, assim, essa coisa mútua, é claro, Jesus Cristo, é só Ele que... Ninguém tem dúvida do que Jesus fez, pelo menos não entre nós. É claro que só o sangue de Jesus... Não estamos colocando isso em xeque. Só estamos dizendo que, às vezes, a gente não faz ideia da dimensão que é o outro na nossa vida. Uhum. E que, às vezes, a gente senta na mesa achando que a nossa partilha é o que fundamenta a nossa história. E não é. Não é. Não é. É o que vem do outro. Por isso que Paulo, lá voltando na ceia, vai falar justamente, um dos pecados é que cada um come apressadamente o seu próprio pão. Então você tem que ter uma certeza de que a ceia deveria ser um comendo do pão do outro, simbolicamente. Um comendo do corpo do outro, um comendo e bebendo do sangue do outro, do sacrifício do outro. Não era ninguém sacrificando a si para si, ou pior, sacrificando o outro para si. Era um sacrifício comunitário. Começa em mim, termina em nós. Então, Yeah. não há como não ser afetado pelo outro. Só se você for muito, muito, muito arrogante. Muito arrogante e achar que você só tem algo a entregar e nunca receber. Então, é isso. Eu sempre falei, Thiago, eu sempre falei o seguinte, cara. O certo para mim não é o resultado do que eu faço. O certo para mim é eu ter feito. Entendeu? Então, para mim, o resultado de ter plantado a igreja e hoje poder colher não é esse fruto que me faz ter a certeza de que eu fiz o certo. Para mim, a certeza que eu tenho de ter feito o certo é ter feito o que Deus mandou fazer. Yeah. E eu poderia hoje estar reunindo 4 pessoas ou 5 pessoas e não ter importância, porque eu fiz. Então eu fiz. Jesus fez através de mim, mas eu, como você está falando, eu não esperei passar de mim, que foi a oração de Davi, né? Yeah. Que não passe de mim, né? Quando o Lucas foi escrever sobre Davi lá em Atos, ele falou assim que Davi serviu a sua geração. Então, assim, ele não esperou a próxima, ele não quis, embora ele nos abençoou muito, mas os primeiros afetados foram os seus. Então, complementa aí com a sua voz de sabedoria. Eu? Tu gosta? É que você foi falar, eu te interrompi. Não ia falar. Não tenho assim nada específico para dizer, mas marcou muito aquilo que disseste no domingo, no culto, que discipulado não precisamos ter nada em específico para discipular. O básico Deus já nos deu, não é? Então, sabendo isto, não há nada que nos impeça de ir e de partilhar e de fazer discípulos. Então, é o que você tem, né? Se Deus esperar de nós aquilo que nós não temos. Então, pronto, é isso. Não interessa a idade, não interessa a nossa situação. Interessa é o coração, a forma que ele está disposto a servir, não é? Sim, Então, sim. Excelente. foi muito bom. Excelente. Não, mas isso é verdade, cara. Eu lembro quando eu comecei lá o ministério e tal, e fiz lá, a gente estava brincando agora, fiz um pouquinho de tudo, mas porque tá muito tempo fazendo. Mas um dos ministérios que eu acho que mais forjou, assim, a minha estrutura e de todas as esferas foi o hospital, cara. Chegar num lugar que eu tinha 17 para 18 anos, eu fiz por 2 anos, toda sexta-feira. Eu ia ao hospital, não sabia nada da Bíblia, assim, eu ficava com medo de alguém me perguntar. Ainda assim eu ia. Naquele tempo tinha celular, não tinha carro, então eu ia de ônibus, parava na frente do hospital, chamava o hospital de baixo, chama até hoje, fazia o 6º andar, das 6 às 8, 2 horas de visita. Ia batendo de porta em porta, com a minha Bíblia na mão. Eu só sabia o Salmo 146, porque era o salmo que no coral jovem da minha igreja, todo final de ensaio, a gente recitava: louvarei ao Senhor durante a minha vida,
cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, aí eu entrava, batia no quarto, sozinho, batia no quarto, alguém abria, falava assim, eu queria saber se eu poderia ler um texto bíblico aqui e fazer uma oração. A maioria das pessoas naquele tempo era mais simples, assim. Falava assim, não, pode, louvarei ao Senhor durante o... E eu ficava pensando, se alguém perguntar alguma coisa, aí eu... Só que assim, por causa disso, eu visitei pessoas nascendo, né? Pessoas morrendo, pessoas baleadas, pessoas amputadas, cara, do hospital, vamos dizer que eu vi tudo. Pessoas isoladas. Eu lembro um dia que a pessoa falou assim pra mim, Daniel, menino, você pode vir ver meu marido? Eu falei, claro. Não, mas tá, aí fui, aí eu percebi que eu estava indo para uma área de isolamento. Você tem que tirar sua roupa, tirar seu sapato, botar... Aí eu fui botando tudo aqueles negócios, o cara tava num câncer terminal, a mulher falava que ele conseguia ouvir, mas ele não tinha nenhuma reação visível. Aqui tá meu marido, eu lá com 18 anos, assim, louvarei ao Senhor durante... Aí eu lembro uma vez que eu fiquei de férias, que eu trabalhava, né? O único trabalho de carteira assinada que eu tenho. E aí eu fui todos os dias. Nas minhas férias. E aí eu lembro de uma mulher que nasceu filho prematuro, tinha 6 meses. E aí ela, não, meu filho tá muito mal, pesava lá 1 quilo e alguma coisa. E eu orei com ela assim, porque pouca gente teve fé como eu naquele dia lá. E eu voltei no outro dia para ver a mulher com o filho vivo. E quando eu cheguei no quarto, ela tava de costa para mim, arrumando a mala. E eu, na minha ingenuidade, moleque de 18 anos, cheio de fé, né? Eu falei, cara, aconteceu um milagre, ela tá indo embora. Aí a mulher virou toda chorosa, assim, tava acabada. Aí ela falou assim, não, ela acabou de morrer. Aí eu, o que fala agora? Cara, entrei em choque, assim, no sentido de, não me lembro, eu me lembro dela virando, eu me lembro de eu ter falado alguma coisa, e aí eu fui embora, entendeu? E aí eu fiquei, assim, meio brigando com Deus, acho que foi uma das primeiras brigas. Mas o que eu tô querendo dizer isso forja a gente. Então, às vezes, hoje um cara chega em mim, como você lida com algum improviso na pregação? Eu falei, cara, acabar a luz pra mim é bico, velho. Eu tinha 18 anos, a mulher virou com o filho morto no colo, velho. Entendeu? É isso que eu tô falando. Nem sei reagir. Não, é isso que eu tô falando. Mas se eu não tivesse ido lá, mesmo sabendo só o Salmo 146, entendeu? Então, o que eu sinto da geração de vocês, e fica esse meu testemunho pra gente fazer com vocês aí os 2 minutos os 2 minutos pro mundo. O meu testemunho e o encorajamento do meu coração para a geração de vocês é não espere estar preparado. Não espere, esteja pronto. Então, assim, eu estou pronto para ir para qualquer lugar do mundo agora. Se Deus me mandar uma mensagem aqui e der tempo de eu ir em casa pegar as minhas roupas, eu vou. Entendeu? Se não der tempo, eu vou direto para o aeroporto, alguém passa lá em casa e me encontra. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, é isso que Jesus falou para os discípulos. Fiquem em Jerusalém, mas quando descer o Espírito Santo, vocês têm que se movimentar. Tem que ir. Então, o que vocês estão vivendo aqui, talvez hoje vocês ainda não tenham a dimensão, mas lá na frente, vocês vão poder perceber que esses passos que vocês deram aqui, de insegurança, de medo de falar em público, do medo de ir para uma casa nova, a hora que estava ficando bom, a hora que você pegou intimidade com o Erasmo, vai para casa do Dida, a hora que você pegou intimidade com o Dida, vai para casa do Gui, e agora vai para outra casa em Goiânia, e não sei quantas vezes vocês já me perguntaram, vou ficar na casa de quem em Goiânia, vou ficar na casa de quem em Goiânia, vou ficar na casa... Então assim, por quê? Porque a gente quer ter o controle. Você tá entendendo? Sim. E o caminho ministerial é literalmente perder o controle. É a música do Pedro que tá aqui. É ir para águas mais profundas, onde os nossos pés não tocam o chão. Entendeu? Ou fica na praia. Entendeu? Ou fica na praia, porque aí na praia você tem segurança, controle, você mede os espaços, você mede quem chega perto de você e quem não chega perto de você. Então, a vinda de vocês aqui é um presente para nós e espero que tenha sido um presente para vocês e que vocês tirem tempo todos os dias, não sejam distraídos tanto pelas redes sociais. Falei até brincando quando o celular dele não funcionou,
porque o celular dele é bloqueado, não Yeah. funciona no Brasil, não funciona o chip no Brasil. Eu falei brincando, Deus está te dando um presente, porque é o presente de estar em todas as mesas sem a preocupação de outra coisa. O Então, presente mano, está presente. esse é o meu conselho de um jovem velho já. Vocês falam umas coisas que eu já nem entendo mais. Hoje o Osmar mandou assim pra mim. O Osmar, um irmão lá da igreja, ele deve ter uns 18 anos. Ele mandou assim, PDP. Ah, Eu tava conversando com ele, ele falou PDP. Aí eu, PDP? O que é PDP? Isso é algo daqui que eu também não sei. Não, calma, era pra eu saber, eu acho, né? Aí ele falou assim, pode pá. Pode pá é uma gíria aqui, sabe? Mas ok, tipo, beleza. beleza. vamos aí, tá tudo certo, mas eu nunca escrevi PDP pra mim. Aí eu falei, eu tô ficando muito velho. Os caras estão precisando explicar as gírias e abreviações pra mim. Então ouçam a voz desse ancião aqui. Não esperem, mano. Estejam sempre prontos. Eu falei isso pra vocês antes. Toda viagem que eu fazia com 18, 19, 20 anos, eu orava a Deus no quarto pedindo para que esses pastores me convidarem para ficar lá. Eu estava no meio do nada. Eu já tinha escrito a carta, estava pronto o discurso para falar para meus pais, eu não vou voltar. Embora eu sei que vocês queiram voltar, o coração de vocês deveria estar assim, se Deus mandar eu fico. Yeah. Entendeu? Uhum. Então, e aí, para completar essa cena, todo missionário raiz ia para o campo na esperança de que ele não voltaria nem para falar tchau. Yeah. Porque não dava para voltar, mano. Você acha que os jesuítas vinham para cá e falaram assim, não, mas no Natal, isso aqui tá com a crise do Natal. No Natal eu preciso lá ver minha mãe. Eu entendo isso e acho que você tem que ir se tá no teu coração. Mas quem entra nesse caminho que vocês estão entrando, tem que entender mais quando Jesus fala assim, quem põe a mão no arado não olha para trás. Uhum. É para frente, mano. Yeah. E aí a gente termina com o testemunho. Como que era o quadro que você tinha falado? Nós temos um quadro aqui que se chama 2 minutos para o mundo. Que é se o mundo inteiro parasse para ouvir vocês teriam que ter, mas também, como é o mundo inteiro, não precisa ser 2 minutos, viu? Não sei muito que não. Para ele é muito. Mas era essa ideia de que qual seria. Foi uma pira que eu tive, uma ideia que eu tive. Yeah. Já pensou se eu tivesse a chance de falar com o mundo inteiro? Então seria isso. Mas aí o Felipe complementou. Qual que seria a ideia? A ideia de, ao invés de falar pro mundo, a partir da perspectiva que vocês tiveram aqui no Brasil, o que vocês falariam pros brasileiros como um conselho da parte de Deus? Essa foi muito boa. Ixi. Como um irmão que vive outra cultura e viu a igreja brasileira, qual seria o conselho? Mas vamos dizer os portugueses aqui a meter-se. Não, nós vamos ouvir com o Não, tô coração brincando. aberto. Epa. Vocês fazem perguntas difíceis, né? Conselho, façam perguntas mais fáceis. É. Eu diria que eu acho que o mesmo que eu diria lá funciona aqui. Uhum. Aquilo que eu estava a explicar, a dizer do não deixar para amanhã o que Deus está a chamar para fazer hoje. Então recebe as pessoas em casa, partilha a mesa com elas. Aquele vizinho que tu só vês quando entras no elevador, fala um bocadinho com ele também. No trabalho, tu já de certeza que já reparaste em algum teu colega que estava menos mal, estava menos bem. Fala com ele. Chega o pé para a frente, né? Pensa, eu acho que o meu pai às vezes pensa assim, se não for eu, quem será? Então às vezes é tipo, imagina, tu estás ali e Deus está-te a dizer para fazeres, então faz. És tu. Então é isso que eu queria dizer a toda a gente, eu queria dar coragem para que todos nós pudéssemos dar este passo em frente e enfrentar finalmente aquela comichãozinha que nós temos aqui atrás, que não paramos de sentir no nosso coração, sempre a incomodar para fazer aquilo. E nós estamos sempre a tentar ignorar, deixar de ignorar, fazer só. Mandar-te para de cabeça e o que acontecer, aconteceu. E ir em frente. É isso. Aqui a gente fala, tem que dar o primeiro passo para o mar se abrir. O mar não abre antes Sim. da caminhada, né? Eu diria para não terem medo em explorar outras culturas. Aqui o Brasil é como se fosse a Europa, não é? Então vocês têm
tanta riqueza só num sítio. Então acho que deviam aproveitar isso e sair mais da vossa zona, do vosso círculo e tentar receber mais dos outros sítios. Acho que é um bom encorajamento. Show. Amém. Obrigado. Agradeço. Mas já estamos a acabar? Né? Aqui é Eu pensava que agora é mais uma hora, não? Não, tem Mas agora mudamos de tema. Intervalo. Para a semana. O próximo vai ser lá, em Portugal. Olha, Em Se Portugal. Deus quiser, que eu fui lá, tentei gravar, não consegui gravar. Foi tão corrido os dias lá que eu não consegui gravar com ninguém. Ou então em Goiânia. Ou em Goiânia. Temos 40 dias aí para ir para Goiânia. Eu gosto de andar de carro. Então, se quiser ir comigo, vamos. Mas eu vou agradecendo vocês. A gente tem... Tô pronto. aí, Aprendi, os já. meninos estão prontos aqui. Eu vou agradecendo vocês, porque eu sei que é um desafio para vocês estarem aqui. Sei, pro Thiago um pouco mais até essa questão de câmeras. A gente está aqui conversando e a minha ideia, sabe o que me deixa menos nervoso? É pensar, mano, a gente está conversando aqui e talvez alguém queira escutar, entendeu? E seja proveitoso. E isso tem sido tão bom, tão rico para nós, pelo menos, né? Então, a gente agradece vocês, os irmãos que estão aqui, o Felipe e o Pedro, nos ajudando aqui nesse dia. E se Deus permitir, a gente vai continuar. Parte 2. Uma parte 2, em outro momento. E Deus vai trazer outras coisas aos nossos corações. Mas, por enquanto, fica esse nosso desafio. Esteja pronto para que Deus... Aquela ideia da parábola das 10 virgens, né? Aquela ideia de esteja pronto, cara. Ter a mala feita já. Tem que ter a mala feita. A mala já está feita. Vai que, né? Vai que é nessa noite. Amém. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus continue colocando esse espírito de coragem no nosso coração, de amor. E que juntos nós possamos viver muitos testemunhos para o bem da nossa vida, dos nossos filhos, da geração que vem a seguir de nós. Sejamos uma bênção. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Valeu. Obrigado. Valeu. Tá vivo? Tá vivo.